abrindo o nosso programa hoje, Rio 360, com um tema muito importante no nosso país, o Dia da Consciência Negra. Não poderia faltar ele, o nosso querido deputado Vicentinho, que hoje vai falar tudo passo a passo. O que está acontecendo nesse Brasil maravilhoso? Quais as mudanças que é importante para nós, sacerdotes, para nós que temos aí um trabalho de muita peculiaridade, informação, educação e princípios. Hoje no meu programa eu estou com eles, que são maravilhosos, vieram do Rio de Janeiro e vão estar aqui no programa também fazendo o samba de caboclo. O que será isso? Eu vou perguntar para o meu querido Vicentinho se você já viu, você conhece samba, todas as escolas de samba desse Brasil. Primeiramente, boa tarde e seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, pai Valdir, querido. Obrigado pela oportunidade de estar participando contigo desse momento aqui no seu podcast, no seu programa. Eu estou feliz porque eu estou te aguardando já há um bom tempo, eu sei que a sua agenda é muito ocupada, mas você é um homem que encabeça esse trabalho. Eu conheço o Vicentinho desde que ele começou dentro de uma liderança do sindicato, onde você defendeu pais e trabalhadores, e depois você lutou incansavelmente para alcançar, sabendo que você já teria um novo destino, aí você galgou, foi estudar, foi se aprimorar e foi buscar essa resposta para aqueles que não tinham como lutar, como buscar. Como você sente hoje vendo essa sua luta, a sua vitória como deputado? Quantas vezes você já foi eleito aqui no Brasil como deputado? Bom, primeiro eu queria falar mais de uma luta particular, como você falou no início, que não é bem particular, porque eu sei que as nossas ações têm efeitos sobre as pessoas. Eu cheguei aqui, pai Valdir, semi-analfabeto, do Rio Grande do Norte, do município de Acari, uma cidade que eu adoro, vou lá sempre. Você nasceu nessa cidade? Eu nasci num sítio chamado Maravilha, que era município de Santa Cruz, no Rio Grande do Norte. Só que em 63, esse sítio era próximo do povoado Campo Redondo. E Campo Redondo virou cidade. Mas meu pai, trabalhador rural, a família da minha mãe, do município de Acari, eles foram para Acari. Eu cheguei em Acari, saindo de carro de boi, depois num misto ninguém sabe mais o que é hoje, mas era um carro de madeira que nos levava para qualquer lugar, no sertão ou em vários lugares, para Acari. Então cheguei em Acari com uns 3 meses, e aí fui lá toda a minha vida até completar os meus 20 anos. Aí eu vim para São Paulo, morar em Diadema, São Bernardo, onde eu moro até hoje, município de São Bernardo. Quando chegou em São Bernardo, você falou, é o meu lugar. Quando Deus prepara pra gente um caminho, um lugar, você ficou em São Bernardo, aí você foi dirigir a CUT, é isso? Eu cheguei em São Bernardo e aqui em São Paulo, passeando, senti uma solidão. Eu cheguei aqui com a Preta, que eu chamo ela de Preta Azefa, minha primeira esposa, minha grande amiga. Aliás, estamos cuidando dela, que ela está enfrentando. Se Deus quiser, Preta, você vai ficar bem, vai enfrentar esses desafios, e para mim é muito importante. Nós chegamos e eu senti a falta do diálogo entre as pessoas. Você entrava no metrô, silêncio, ninguém conversa um com o outro, não conversava naquele tempo. Você anda na rua, ninguém conversa. E em Acari eu aprendi, meu pai dizia, olha, quanto menos você conhecer a pessoa, mais cumprimente. Mais cumprimente-a. Mais a cumprimente, para corrigir aqui. Então, eu fazia isso aqui, mas ninguém correspondia. Falei, bom, vou ficar sócio do Sindicato dos Metalúrgicos, porque eu entrei numa empresa metalúrgica chamada Tamete, em Diadema, trabalhei 2 anos, depois entrei na Mercedes, fiquei 25 anos, e ali eu me afiliei ao sindicato. Mas eu me afiliei ao sindicato porque eu queria ter encontro com gente, gostar de gente, ainda mais numa grande cidade. Conhecer mais as pessoas, até como o seu pai ensinou. Exatamente. Sempre. Aí quando eu entrei no sindicato, a minha primeira atenção que me foi chamada foi uma faixa que tinha lá, sindicato é pra lutar. Falei, caramba, sindicato é pra lutar? Eu vim aqui porque pensei que tinha colônia de férias, tinha
clube, e de fato tinha dessas coisas todas. Mas aí eu fui me envolvendo, me filiei em 77, exatamente no nascimento do novo sindicalismo, motivo da tese que eu estou construindo na USP, no doutorado que eu estou fazendo. E ali comecei a conhecer os companheiros de outras fábricas. E aí tinha um camarada chamado Luiz Inácio Lula da Silva, o nosso presidente Lula de hoje. Ele dizia: eu não posso me conformar que os trabalhadores não estudem. E eu não tinha concluído o primário lá na minha terra, na época. Então as pessoas têm que estudar. Como é que estuda trabalhando em horários de revezamento? Aí ele criou um mecanismo que garantia que a aula da manhã, na escola Centro Educacional Tiradentes, era a mesma aula da tarde, a mesma aula da noite. Então você trabalhasse de manhã, estudava à tarde. Trabalhasse à noite, estudava de manhã. E assim eu consegui terminar o meu primeiro grau. Você trabalhava na parte da manhã, estudava à tarde. Estudava à tarde. Ou à noite, depende das condições. O horário era das 6 da manhã às 14, 15 dias. Depois das 14 às 22, mais 15 dias. Depois 22 às 6, mais 15 dias. Isso propiciou eu terminar o primeiro grau, né? Só que eu terminei o primeiro grau em 79. Alguém dentro te incentivou ou você já veio com essa vontade de você aprender? Eu vim com muita vontade de estudar, pai Valdir, porque eu vivi um momento difícil lá na minha terra. Meus pais, trabalhadores rurais, sem terra, naquele tempo não tinha essa nomenclatura, nós éramos muito pobres, e quando eu ia estudar na escola, que era muito boa, tinha a merenda. E essa merenda não é como é hoje, que é da própria escola. Cada um de nós levava a merenda. Minha mãe botava num saquinho com a letra V um pedaço de rapadura. E na hora do recreio, na hora da merenda, eu tirava o meu pedaço de rapadura com muito orgulho e oferecia para os coleguinhas também. Eu muito feliz com aquilo que a minha mãe fazia comigo. Só que os coleguinhas era pão com queijo, pão com doce, etc, etc. E aí eu percebi, depois de algumas vezes, comecei a ser chamado de chegou Vicente Rapadura. Eu comecei a ficar com vergonha. Comecei a ficar com vergonha. Aí parei de estudar, porque eu não tinha coragem de encarar os colegas com aquela gozação. Depois eu voltei, mas aí veio a seca, veio o sofrimento, eu tinha que trabalhar muito novo, com 14 anos, no serviço de emergência. Só sei que quando eu cheguei em São Bernardo, não tinha terminado o primeiro grau. Mas você começou cedo, né? Toda a sua história. A trabalhar desde os meus 10, 14 anos com meu pai na roça. Trabalhei em mineração lá em Acari. Trabalhei também sendo guia de cego. Trabalhei tanta coisa na construção Agora civil. Eu quis sempre te perguntar, hoje vai ser a oportunidade. Por que o Vicentinho quis ser advogado? Se nós temos tantas profissões, sim. Porque justamente ele escolheu para ser um advogado? Esse é um sonho da infância. O meu primeiro emprego formal foi numa mineração, lá em Acari, Mineração Maracajá. E eu disse para o chefe, um dia eu vou aprender direito para conhecer os meus direitos e os direitos dos meus colegas, porque eu sentia que meus colegas e todos nós estávamos com dificuldade. Aí eu tive esse sonho. É uma história de vida bonita, Vicente. Aí eu terminei. Quis te perguntar. Pois é, aí eu terminei o primeiro grau. Depois eu fiz o segundo grau, de que forma? Pelo telecurso segundo grau. Aí terminei o segundo grau, já era presidente da CUT. Depois eu terminei o segundo grau, passou um tempo, Acha que ajudou muita gente esse telecurso? Para mim foi fundamental. Se não tivesse feito o telecurso, eu não seria hoje professor de direito como sou, não seria advogado como sou, não seria um doutorando como estou neste momento. Então, isso foi possível por causa dessa travessia. O curso era pela televisão, estudava nos sábados na TV Cultura e também na TV Globo, mas acompanhava e lia, adorava geografia, adorava história. E depois eu descobri que o método era Paulo Freireano. Isso foi muito bom porque trouxe um alívio para todos nós, porque Rede Globo, como é que é isso, né? Então, isso eles tinham autonomia para isso. E aí depois eu fiz uma pós-graduação na Unicamp. Também fiz o exame da ordem, claro, fiz o exame, passei. E neste curso que eu fiz na Unicamp, eu tive o direito, reconhecido pelo MEC, de dar aula em uma universidade. Hoje eu sou professor, hoje não, já faz alguns anos, professor na FAPAM,
faz vários anos já. Professor, que é uma faculdade que tem em São Bernardo, e agora estou usando como doutorado. Né? Poxa vida, que maravilhoso tudo isso. Pois viu? é, na faculdade. Às vezes a pessoa está em casa nos assistindo e fala, poxa, é um deputado, mas cada um tem a sua história de vida, e você reprisando agora lá atrás, quando eu falou de telecurso, hoje nós temos o quê? O que tem de bom que você hoje admira para incentivar Hoje as pessoas? Hoje tem o EJA, que é o ensino à distância. O EJA. É muito importante, né? As pessoas participarem. Você estuda à distância, você faz todos os cursos, depois submete a uma prova, né? E você conseguindo aquela pontuação, você consegue ultrapassar esta fase. E também tem outras modalidades de ensino também. E com o nosso governo criando o pé de meia, naquele tempo, se eu ganhasse R$200 por mês para estudar... Seria uma grande ajuda. E R$1.000 no final do mês. É um grande incentivo. E 3.000 no final do curso. Poxa vida. Isso é uma coisa maravilhosa, né? Para o povo pobre, para o povo da escola pública, que não tem condição. Eu nunca vi ninguém fazer isso. Não, Pela primeira vez na história a gente vê. O nosso presidente é demais, né? Ele criou, ele nem se lembra disso. Ontem eu falei com ele, falou, mas não me lembrar, você fez isso, eu estou aqui por causa disso. Foram as universidades que ele criou, os cursos de tecnologia e assim por diante. Então, a minha carreira acadêmica é esta. Do ponto de vista da profissional, eu fiz o curso do Senai quando eu cheguei aqui e me especializei na qualidade. Trabalhei na Mercedes-Benz como inspetor de qualidade. Mas também me envolvi nas lutas, nos sonhos, não é? O Lula dizia na época, pessoal, nós somos como um graveto. Sozinhos podem nos quebrar. Agora um feixe fica mais difícil. Não precisou tanta filosofia para que eu pudesse entender a importância da nossa luta. E a luta, pessoal, quando é uma luta para melhorar as condições de vida dos trabalhadores e das trabalhadoras, muito bom para as empresas, muito bom para a economia. A gente ganha mais. E ganhando mais, a gente compra mais. E comprando mais, as empresas venderão mais. As fábricas produzirão mais. É uma bola de neve positiva. Essa decisão que nós tomamos agora no Congresso de votar e aprovar 0 de imposto para quem ganha até 5 mil e beneficiando até quem ganha 7.300, é um investimento para o Brasil, porque você não paga o imposto. Foi difícil essa concordância? Foi difícil. Teve que dar uma na votação foi unânime, porque ninguém teve coragem de votar contra, mas para colocar em pauta, deu um trabalho. E aí, não é bom para o Brasil, porque esse imposto que você deixa de pagar, você vai comprar. Vai movimentar o mercado. Eu sempre entendi assim. Isso é bom para todo mundo. Até quem ganha 5 mil não pagará nada de imposto. Não. A partir da sanção presidencial que vai começar a partir de março. Eu não sei se é a partir de março, porque não. É a partir do ano que vem, claro, porque tem um prazo. Tem um prazo. Mas ela vai ser sancionada logo, porque o Senado esta semana aprovou. A Câmara tem aprovado, o Senado acabou de aprovar através do relatório do senador Renan Calheiros. Então, esta luta eu aprendi no sindicato. Quer dizer, mobilizar, lutar. E ao lutar no sindicato, de repente, não é que eu estava sendo chamado para fazer parte da diretoria do sindicato? E não é que eu fui eleito vice-presidente do sindicato? Como foi tudo isso? Foi assim um convite? Aconteceram as greves, não é? 79, 78 e 80 foram greves muito marcantes na nossa história. Estou fazendo você voltar um pouquinho ao passado. Mas é muito bom, é muito bom. E aí, nestas greves, algumas pessoas se destacam, não é? Para convencer, para explicar o motivo, para participar. E foi assim que me reconheceram. E aí, o Lula foi cassado, preso, e toda a diretoria foi cassada, e precisava ter uma nova diretoria no lugar do Lula. Então, eles procuraram pessoas nas fábricas. Aí falaram, olha, tem o Vicentinho lá na Mercedes, que ele é muito bom nas reflexões. Eles diziam isso para mim, né? E aí o Djalma de Souza Bom, aquele nosso companheiro que foi diretor do sindicato, foi deputado estadual, foi deputado federal e hoje está numa luta em defesa dos aposentados, com 83 anos ele não para, foi ele que foi na fábrica. Falou, Vicentinho, nós estamos montando uma chapa e estamos te convidando para fazer parte dessa chapa eleitoral.
que é uma chapa apoiada pelo presidente Lula. E você acha que na época, falou, que coisa linda vai acontecer na época eu fiquei preocupado. Falei, não, eu vou falar com a minha família em casa, com minha esposa. O que vem pela frente. Porque se os diretores do sindicato foram presos e caçados e etc., podia acontecer com todos nós. Eu tinha família, mas eu tinha uma vontade muito grande. A família entendeu, a minha esposa, na época, a Preta, entendeu, a que eu chamo carinhosamente de Preta, e a Josefa, entendeu, apoiou, entrei de cabeça no sindicato. Aquilo que eu previa aconteceu. Pensou. Lula foi caçado em 80 e nós fomos caçados em 83. Por causa de greves, porque a gente foi solidário com os petroleiros, os bancários aqui do ABC, uma outra categoria, e daqui de São Paulo, fantásticos também nessa luta, né? Bom, mas a gente foi, né, você sabe que a caminhada faz você criar calo. Depois o pé engrossa, né? A mesma coisa é a consciência da nossa luta. E aí, com a normalidade... A hora que você entra, que você vai sentindo o passo a passo como que é lá dentro. Tanto é que na hora Aí nós ficamos caçados, mas aí tinha que voltar. Era um ano de intervenção federal, né? E nesta hora, aí tinha que compor uma nova chapa. E eu entrei eu era vice-presidente, entrei como primeiro secretário. Depois, em 87, eu fui eleito presidente do Sindicato dos Metalúrgicos. Imagina, o sindicato que o Lula presidiu, que o Meneghelli presidiu, não é qualquer coisa, né? É um orgulho para você. Nossa Senhora, é uma responsabilidade e um grande orgulho. Grandíssima. Aí fiquei como presidente do sindicato. E qual foi o primeiro impacto? Quando você entrou para aquela sala sentar, onde sentou os mestres lá na primeira, quando eu sentei naquela sala, naquela mesa que foi do Lula, que foi do Meneghelli, eu fiz uma oração e pedi a Deus para ser digno da confiança dos trabalhadores metalúrgicos. E foi. Graças a Deus. E até hoje ainda é. É que eu fui eleito, né? Fui reeleito, e depois disso fui eleito. Lá nós representávamos mais de 100 mil trabalhadores. Aí eu fui eleito presidente nacional da CUT. Passei a representar 14 milhões de trabalhadores. Já pensou? Quando chegou 2000... Que responsabilidade. Pois é. Quando chegou 2000, para minha honra e minha surpresa, a revista Abril, a editora Abril, com aquele almanaque Abril, fez uma pesquisa, lembra? Os personagens do século, né, de vários, né? Vocês encontrarão esse no ano 2000. Para fazer uma pesquisa. E eu fui eleito sindicalista do século. Para minha merecido, merecido. Aí, cumpri meu mandato da CUT, de 94 a 2000, e depois eu fui candidato a deputado federal. E como deputado federal, estou no 6º mandato. Que foi a primeira vez que você falou, eu vou me candidatar a deputado. Exatamente. Em que ano que foi isso? 2002. 2002. Aí você conseguiu, foi eleito? Fui reeleito. Nessa última, e que pesa a minha votação ter crescido, porque eu fui eleito com 70 mil votos nessa última. Você foi muito bem votado nessa última. Nessa minha votação cresceu. Então, tá num crescente. Só que aquelas candidaturas que eu chamo de fake news, que 1 milhão de votos, só por causa das redes sociais, e aí tem muitas mentiras, falta de critério, aí o coeficiente exigiu mais. Aí eu fiquei de suplente. Mas o presidente Lula falou, Cetim, você vai cumprir o seu mandato. Aí o Lula chamou 3 deputados para serem ministros, Padilha, Marinho e Paulo Teixeira. Adoro o Padilha. Quero mandar um abraço para ele. Abraço para nosso querido Padilha. Ele tem muita fé, muito respeito. O Padilha é maravilhoso. É muito, muito maravilhoso. E aí eu assumi estou deputado até hoje, mas eu não quero nunca mais ser suplente. Ser suplente é ruim demais. E agora, você não sabe, mas eu vou abrir o coração aqui pela Com Brasil, Rio 360. Contou essa história de vida que é lindíssimo. Todo mundo já conheceu, quem não conhecia um pouquinho do Vicentinho, o que ele representa para o nosso país. Mas eu te trouxe aqui porque hoje nós estamos passando por uns sérios de fatos e fatores dentro da nossa consciência. Dia 20 agora foi o Dia da Consciência Negra, que foi ontem, na quinta-feira. Mas eu trouxe você aqui hoje no nosso programa para a gente poder abrilhantar juntos, porque eu sei que você tem aí um trabalho majestoso. Primeiro que você defende essa causa com unhas e dentes. E eu queria que você falasse para a gente aqui o que você está vendo dentro de Brasília, dentro dessas novas leis, o carinho
que o nosso presidente ele gera para o nosso país esse entendimento pacífico entre as religiões católicas, apostólicas, romanos, gente do povo das igrejas, os evangélicos e os negros na questão desse dia tão importante. Como o Vicentinho, como um pai que é maravilhoso, como um homem, como algo importante que representa essa nação nossa, porque além de eu ser jornalista, empresário, apresentador, eu primeiro conheci o pai Valdir, a minha solidariedade, a fazer bem para as pessoas. Então, desde pequenininho, eu vim fomentando a cultura, que já era difícil naquela época. Não tinha celulares, não tinha essa comunicação rápida. Mas Deus me predestinou desde pequeno e eu fui sempre buscar essa afinidade comigo de poder orientar as pessoas, buscar a África, conhecer mais a África, os seus costumes. E daí Deus me deu os 2 presentes. Nasceu o pai Valdir. Pai Valdir, ele veio nesses 50 anos de vida seguindo esse caminho árduo, julgamentos, condenações, um monte de coisa que você deve imaginar. E que você hoje vê com mais clareza tudo isso. O que o Vicentinho passa através do nosso programa hoje, esse perfil que hoje a alegria, eu tenho certeza que é a sua também, de ver hoje os sacerdotes nas suas casas, acolhendo, contribuindo, gerando informação, gerando amor. Como você vê isso hoje? Bom, pai Valdir, primeiro dizer que o meu mandato é um mandato que atua sob 5 eixos, digamos assim. Um deles é o eixo da luta em defesa dos direitos dos trabalhadores, porque eu sei que é bom para os trabalhadores e bom para as empresas, bom para a economia do país. País nenhum vai mal das pernas se o trabalhador está bem. Eu me envolvo com vários projetos, leis aprovadas, vários mecanismos. Estou lutando agora em defesa dos trabalhadores, por exemplo, de aplicativos para que tenham direitos e assim por diante, e outras categorias. Também, por exemplo, eu sou considerado o pai dos agentes comunitários de saúde, porque eu ajudei na regulamentação, na definição do piso. Puxa, votamos muito agora para que tivessem direitos especiais, não terem sua vida precarizada. Tem um papel importantíssimo, tanto quanto a enfermeira, quanto tanto o médico. Neste caso, trabalham na prevenção e com amor. Então, isso é uma coisa que... Então, eu sou muito envolvido com várias categorias, comerciários, metalúrgicos, químicos, motoristas, enfim, tem um Agora, só uma pergunta. Quanto você viveu? Quando a gente vive dentro do negócio, a gente começa a entender. Quando a gente está fora, criticando ou falando, apoiando, a gente apoia. Mas você está dentro disso. Como você vê hoje essa evolução? Já temos uma evolução? Esse é o primeiro eixo. Temos sim. O movimento sindical, ele passou a assumir uma postura, com sugestão nossa, inclusive, lá do nosso sindicato, em que nós defendíamos o sindicato cidadão. O que é isso? Um sindicato que, além de lutar por salário, também luta pelo meio ambiente, luta por saúde coletiva, luta por educação para todos, enfim. Então eu vejo que é uma evolução. É claro que o movimento sofre muito, né? Porque a modernização tem diminuído. Para você ter uma ideia, pai Valdir, na Mercedes nós éramos 22 mil trabalhadores para fazer 90 caminhões. Hoje faz 3 vezes mais, com 3 vezes menos. Na Volks eram 44 mil para fazer 1.000 carros. Hoje é capaz de fazer 3 mil com 18, 20 mil. Olha a distância, né? Olha o crescimento de tudo isso. Aí esse povo todo vai para a informalidade. Na região do ABC, os estudos indicam que 365 mil trabalhadores tinham carteira assinada, portanto com férias, fundo de garantia, 13º, sindicato, com as convenções coletivas, com os convênios médicos, isso antes da pandemia. Chegou a pandemia e já estava com 180 mil, quer dizer, caiu mais da metade. E você vê o nosso povo aqui, na 25 de março,
sendo o povo correndo, a polícia correndo atrás, a Guarda Civil correndo atrás, que aliás eu sou um defensor da Guarda Civil, dos direitos da Guarda Civil, mas eu quero dizer que tem essa contradição. E portanto, a economia informal, eu sou o presidente da Frente Parlamentar em defesa dos trabalhadores da economia informal. Fui eleito recentemente pelos meus colegas. Cuidar dessa gente, porque essa gente não tem nenhum direito. Trabalhador em aplicativo, por exemplo, não tem nenhum direito, não tem seguro, não tem garantia, se cai na bicicleta, se quebra o carro, vai ter que se virar. Nós estamos brigando para tentar modificar tudo isso. Então, o Movimento Sindical passa por transformações. Mas está sentindo uma firmeza nisso? É possível? Tem o sentido. É possível levar até essa categoria esses benefícios? Sim, é possível. Agora, a própria categoria tem que entender que ela tem que ter uma atuação coletiva e não individualizada. Quando você age individualmente, você pensa que você é o próprio patrão, o próprio empresário. Os empresários mesmo se unem, o que é legítimo, eles também deverão se unir. Aqui tem um sindicato, o Leandro é o presidente, sou um povo muito lutador, a gente está lutando. Você tem observado essa questão agora, não cortando você, mas é uma pergunta importante. Nós temos aí em São Paulo uma briga que está aí se discutindo sobre o mototáxi. Sim. O que você vê isso para São Paulo? Porque nós temos aí já um formato que é possível isso acontecer. Sim, Por que São Paulo não estão aprovando ainda? Olha, bom, já existe mototáxi em vários lugares do Brasil. Mototáxi, pessoal, as motos já funcionam na cidade, tem até uma pistinha para eles, um espaço. É uma maneira deles trabalharem. Eu não vejo nenhum problema desse povo trabalhar. O que tem que ter é direito, segurança, reconhecê-los como importante, que é transporte rápido. Da qual você já está começando já também a englobar nesse como sentido. Também sou defensor dos taxistas. Recentemente, tem até pronunciamentos meus defendendo, queriam tirar o direito do taxista de passar para o seu filho, para sua esposa, aquele patrimônio que era dele. Conseguimos aprovar agora, foi para o Senado. Não, aprovou na Câmara, foi para o Senado, para não pôr em risco essa categoria. Como também aprovamos que eles não deverão pagar o valor, por exemplo, do recadastramento que acontece a cada ano. Bom, são vários casos que a gente pode se envolver, é apenas um eixo dos 5. Um outro eixo... É muito trabalho para você nesses 5 eixos. Mas graças a Deus tenho cumprido. Um outro eixo é a defesa do meio ambiente. COP30 está aí, o planeta está aqui, veja como é que acontece com os nossos rios aqui, sobretudo no centro da cidade. O que achou dessa invasão? Qual invasão? Lá no COP30. É um direito democrático, eu não posso. Eu não tenho conhecimento profundo, mas eu vi eles reclamando que precisavam ser ouvidos. Se a organização não previu a audiência com os grandes protetores da floresta, que são indígenas, seringueiros, que vivem lá dentro, que vivem lá, então parece que se adaptou e buscou um caminho. Tudo bem que o presidente Lula está de parabéns, diminuiu as queimadas num patamar maravilhoso, conseguiu trazer vários países do mundo para ajudar a proteger a Amazônia. Foi muito importante essa COP30, a abertura Lula, foi maravilhoso. Agora, tem probleminha aqui? Tem, então vamos resolvendo. Eu sou um cidadão democrático. Vai se ajustando. Vai se ajustando com conversa, com diálogo e compreender que a cultura indígena é a cultura mais avançada que nós temos da humanidade. Quando estoura um cano na sua casa, qual é a impressão primeiro que dá? Quando estoura um cano? Um cano na parede. Estoura um cano, qual a primeira impressão? Desespero, muita água. Correr para tapar. Aí você vai colocando aos poucos por dia, você vai vendo. Vai resolvendo. Vai resolvendo. E às vezes o problema não é nem na ponta da torneira, é lá atrás. Lá dentro tem que verificar, para evitar a explosão da água, né? Eu gosto dessa sua visão. Pois é. Então, a questão ambiental a gente tem aprendido, tem discutido, só não estou na COP30, porque tem uma delegação que já está lá e estou aqui contigo. Eu fico feliz por isso. Quero já lhe agradecer a toda a sua assessoria, que são maravilhosos, tanto o Irineu, o Banhara, toda a sua equipe. Obrigado, minha equipe maravilhosa. O Joari que está aqui do lado acompanhando. Juarez? Joari. Gente finíssima. É, isso mesmo. Bom, então esse é o segundo eixo. O outro eixo é o eixo contra
a favor da cultura da paz, cultura inclusiva, uma cultura que respeita e que valoriza. Por exemplo, eu tenho projetos que já estamos desenvolvendo para a valorização do hip hop, por exemplo. Porque a história do hip hop, se você olhar essa história, é uma história de guerra que transformou em paz, não é? E que a juventude é o único movimento cultural que denuncia. Até as batalhas de rimas também. As batalhas são maravilhosas. São maravilhosas. Sim. Então esse é um exemplo. Eu sou membro do Parlamento Internacional pela Tolerância e Paz. Você vai começar a fazer isso também? Olhar para esse lado? Não, nós já. Eu tenho até eu já tenho até proposta parlamentar para que o Ministério da Educação introduza nas escolas públicas e privadas a história do hip hop para quebrar o preconceito. Né? O GOG é um grande parceiro meu e ele está indo às escolas. GOG é o nosso grande GOG, é um dos maiores rappers do Brasil, de Brasília, mas ele vem aqui muito em São Paulo, ele vai nas escolas. É um projeto que a gente desenvolve conjuntamente através da entidade. Você sabe que eu tive recentemente uma ideia de trazer um pouquinho também para a nossa mídia, canais televisivos, informação que as mães me ligam e falam: poxa, por que o Valdir não apoia também o hip hop, leva para fazer essa batalha de rima? Eu acho super legal isso. Isso é interessante, porque é a nossa comunidade, é o nosso povo, é a nossa gente. Gente. E um outro eixo é o eixo de um mandato contra todo tipo de preconceito e discriminação. Neste mandato, nós não podemos aceitar que uma pessoa seja julgada pela cor da pele, e sim pelo seu caráter. A pessoa tem direito de ser o que quer ser. Muito bem. Relações homoafetivas, relações religiosas, contra a intolerância religiosa, na luta em defesa da dignidade das pessoas. E este é uma coisa que eu tenho me dedicado. É aí que entra... Mas aí que entra agora aqui, ao vivo, eu, como jornalista, apresentador, qual o motivo do Vicentinho vir até aqui? Porque a gente tem vários amigos, deputados, pessoas importantes que lutam, mas eu quis exatamente você, porque a gente sabe que a sua fala, ela não sai pelas culantras. Então, além de ser um bom pai, um bom homem, que eu conheço a sua trajetória, e estou muito honrado de poder dividir esse estúdio com você hoje. Estamos aqui para milhões de pessoas nos assistindo e trazer a importância do Vicentinho para que a gente fortaleça, como você acabou de dizer agora, o sofrimento dessas pessoas, discriminação. Outro caso que eu trouxe aqui, essa semana, recentemente, eu estava acompanhando um vídeo seu nas redes sociais, você abrindo o seu coração, tendo esse carinho, solidariedade para um sacerdote, aqui acho que é de São Paulo. É de Mauá. De Mauá? É o pai Henrique. Eu quero mandar um abraço para ele e dizer que ele não está sozinho. Como as suas palavras eu repito aqui, ele não está sozinho nessa, porque a gente imagina uma pessoa entrando na nossa casa, um sequestrador, você acordar com um tapa na cara, você acordar com gente que você não conhece de onde está vindo, e você está numa situação horrível. Então imagina esse pai, a mesma coisa, abrir os olhos e ver aquele telhado depedrado, tudo acabado, como ele disse, é o útero da minha casa, é um quarto sagrado dos orixás. Então, aí, como eu falei, é nesse eixo, que é o quarto, falta o quinto. Neste eixo, eu tenho muitos projetos aprovados que viraram lei. Neste contexto, eu sou católico, participo da minha paróquia, a paróquia São José, em São Bernardo, e também a paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, em Brasília. Mas eu sou o autor da lei que sou o pai da lei que criou o Dia Nacional da Umbanda, 15 de novembro. Muito bem. Eu sou o autor da lei, essa foi sancionada pela Dilma. Eu sou autor de uma outra lei sancionada pelo presidente Lula, que é o Dia Nacional das Comunidades de Matrizes Africanas e Nações do Candomblé. Eu sou autor da lei que transformou em lei o hino da negritude, cuja letra é do nosso saudoso professor Eduardo, e hoje é uma lei. Recomendo quem for fazer eventos colocar este hino, porque é uma lei.
E me envolvi muito na luta pelas cotas, me envolvi muito na luta pelo Estatuto da Igualdade Racial e, finalmente, a nossa conquista do feriado Zumbi dos Palmares, que o Brasil comemorou ontem por todos os cantos. Pois bem, e, neste sentido, o artigo 5º da Constituição, o seu inciso 6º, diz que o Brasil não é de uma religião, é de todas as religiões, é o país laico. Cada um pode manifestar a sua fé, deve manifestar, e tem a proteção através do inciso 6º. Aí o que é que eu vejo? Por exemplo, não foi fácil aprovar o Dia das Matrizes Africanas, Nações do Candomblé, o meu projeto. Como foi? Nem da Umbanda. Como foi? Uma parte votou contra. Como foi o hino da negritude, porque é um hino que um deputado falou, não vou votar porque fica falando dos orixás. Ora, os orixás são anjos da Igreja Católica. Deus é o mesmo. Muito bem. A Igreja Católica não tem os anjos. Aliás, são as nossas origens. Nesse caso são os santos, porque a gente não cultua São Sebastião, Nossa Senhora da Guia, de quem eu sou devoto, e outros mais. Os orixás é a mesma coisa. Ora, é uma religião antes de qualquer religião cristã. Cristã tem 2 anos depois de Jesus Cristo. Só para te dar esse ênfase, as pessoas não sabem o que é a palavra orixá. Ori, ela vem denominada da nossa origem, que é o nosso ori, nosso ledá, que traz a nossa ancestralidade. E a expressão chá, orixá, chá é a divindade, ou seja, a nobreza que traz ao meu ancestral com a divindade. Que aula linda. Que fala orixá. Que aula linda, pai. E mais ainda, olha ali os como é que eles falam, os macumbeiros. Macumbeiro. Pessoal, eu pensava que macumbeiro era uma coisa de fazer mal. Sabe o que é? Instrumentos, sabe o que é macumba? É um tambor lindo, pequenininho assim, colorido, bonitinho. E olha, são religiões que pregam a paz, a solidariedade. Então todo mundo é macumbeiro. O amor à natureza, né? E a defesa da vida em todos os sentidos. Então eu fui aprendendo, fui me envolvendo, eu fui aprendendo. É claro que você não aprende de uma hora para outra. Agora, quando você vê alguém que é um humilhado porque está com a roupa branca, quando você vê uma mãe de santo que com seus 83 anos chegam lá alguém com revólver na cabeça, como aconteceu no Rio de Janeiro, e obriga essa mãe a destruir os símbolos sagrados, e a pessoa ainda fala da surdina, em nome de Deus estou fazendo isso. Olha. Ainda bem que em nome de Deus, 15 dias Deus depois, seria esse, né? Em nome de Deus, 15 dias depois chegaram lá católicos, evangélicos, umbandistas, das matrizes africanas, das várias nações, muçulmanos falaram em nome de Deus, estamos aqui para reconstruir o que foi destruído. Isso é que é bonito. A relação entre religião não pode ser de competição. Mas chegaram a fazer isso. Fizeram, foi lindo, fizeram isso porque deu uma resposta. Né? Claro. Tem que dar essa resposta. Então, eu sou autor dessas leis, pessoal. E sou autor de uma outra lei, de um projeto de lei que endurece o Código Penal quando alguém praticar a intolerância religiosa. Quero mandar o meu abraço para o pai Valdir, para o pai Rick, querido amigo, um comunicador, uma pessoa alegre, tem o seu meio de comunicação, muito respeitado. Chegam lá e destroem a casa sem razão nenhuma. Isso é triste demais. Aqui em Mauá, não é por isso que eu fiz essa manifestação de solidariedade. Temos que trazer esse caso para dentro de uma mídia, saber colocar isso. Do mesmo jeito, nós temos que respeitar a comunidade evangélica, respeitar a comunidade espírita, respeitar a comunidade muçulmana. Aliás, tem até um projeto para isso também. Enfim, religião tem que ser harmonia. Agora, como é que fica a situação desse pai, na sua visão? Ele já tomou umas providências? Já tomou providência, claro, já fez queixa à polícia, as investigações, e o bom foi a solidariedade. A sua reação foi a de muita gente. Essa solidariedade é que vai prevalecer nesta caminhada. Ele pode contar com a gente, nosso programa, se
o deputado Vamos convidar achar pra vir que é aqui um necessário, dia, a gente não trazer chá no programa, isso. ou nós vamos ter lá com a equipe, a reportagem, Perfeito. coloca isso para fortalecer que não é com ele, pode ser comigo amanhã, pode ser com outro. Isso não se faz. E ainda mais neste mês de novembro, né, pai? Justamente. Como você perguntou, esse mês foi fantástico. Estou muito feliz, por exemplo, os sindicatos fazendo atos, as prefeituras fazendo atos, coisa que não era comum, atos em defesa da negritude, dos direitos, não é? Esta marcha maravilhosa que aconteceu no Brasil inteiro, em especial na Avenida Paulista, a marcha que está programada das mulheres negras em Brasília para o próximo dia 25, irão milhares de pessoas. O que você está vendo agora, no momento? Por exemplo, você está aí, a gente está vendo tudo que está acontecendo de bom. Esses espaços que o nosso presidente está criando, a nossa ministra da Cultura, que eu tenho muito carinho por ela, Margarete Menezes, por sinal, é uma cantora que eu tiro o chapéu. Maravilha. Maravilha. Aí a gente vai vendo o trabalho, e eu gosto de fuçar, olhar. Como a gente olha o seu trabalho, eu queria dizer assim para você, através das nossas casas que estamos agora, com as famílias, reunindo muitas pessoas que integram com a gente nesse assunto, mas a minha pergunta, eu só queria te fazer uma pergunta só. O que você viu agora, assim, que te dá alegria de você sentar num congresso, de você ver todo esses festivais, aí você vê a COP30, o sucesso, você vê as leis que você lutou, que gente que foram contra, que mas não perderam. Foram a favor, perderam, que tem que perder mesmo. Pois é. E como você se sente hoje vitorioso de tudo isso? Uma coisa que me deixa muito feliz, pai, que eu queria falar para vocês aqui que estão me vendo. A presença das pessoas brancas nesse movimento contra o racismo. Isso é fantástico. Muito bem. Isso mostra que nós somos iguais. Isso é muito bonito. Criança não tem racismo. Criança não tem preconceito. As crianças negras e brancas brincam normalmente. Normalmente. Até que um dia alguém com a cabeça envenenada, doente, contamina. Chega, meu filho, cuidado com aquele negrinho, cuidado com aquela negrinha. Então, o Nelson Mandela já dizia, as pessoas aprenderam a odiar. Se aprenderam a odiar, também podem aprender a amar. E essa é a nossa luta, é a nossa caminhada. O que você escuta mais no seu dia a dia das Yalorixás, Babalorixás desse Brasil? Que você é amado. Onde eu atravesso aqui o estado de São Paulo, todo mundo fala, poxa, o Vicentinho. Então você vê que onde está um dedo de um pai, de uma mãe, de orixá, está lá o Vicentinho. O que você escuta todo assim na sua redondeza das suas atitudes que você faz, dos seus projetos? O que te deixa nobre ouvir hoje deles? O que me deixa muito orgulhoso é a responsabilidade. Aliás, antes disso, eu não posso deixar de publicamente agradecer, Pai Valdir, pela sua presença num momento muito difícil da minha vida. Neste ano, todo mundo sabe que eu perdi a minha amada filhinha. E que não foi fácil. A Luana, uma dor que, olha, eu tô contigo aqui, não quero chorar, mas é um momento muito difícil. Deixou o Bento, Bentinho do espectro autista, com 5 anos, a doença dela também. O martírio dela demorou esses 5 anos também, 4 anos, e Bentinho já tinha 6 meses quando ela foi diagnosticada. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Obrigado pela sua fala naquele momento daquela homenagem, que foi para minha filha e também foi para a Macota Sônia, que hoje eu visitei a mãe dela, Olha que Julieta, maravilha. que tem 92 anos, e a Sônia da minha equipe. Mandar um abraço para todos. Ela faleceu também, né? E nesse falecimento, o senhor participou daquela homenagem lá. Queria agradecer. É o nosso dever. Pois é. Não é? Agora, carinho. quando eu me encontro com as comunidades, por exemplo, eu sou autor de um projeto de lei para um Dia Nacional das culturas banto no Brasil, que é recuperar a linguagem original dos nossos Você ancestrais. deve ter conhecido o pai Val, como é o nome dele? Val? Valdir Damasceno. Valdir Damasceno. Isso, claro, eu fui lá na casa dele várias Ele vezes. esteve no meu programa um tempo atrás e nós ficamos amigos. E quando foi a primeira ministra da cultura que veio na casa dele,
Eu estava junto com a narrativa lá. Eu já fui na casa dele várias Gente vezes. finíssima. Ele fez encontros internacionais, trazendo aqui... Ele deve ser do Banto, né, Décio? Ele é do Banto, porque foi ele que me estimulou a fazer esse projeto. Olha aí. Foi o pai Valmir Damasceno, baixinho, forte. Gente finíssima. E é baiano. Dá um abraço para baiano. Pai Valmir, meu abraço para você também, querido irmão. Muita saúde, muita paz, estou à sua disposição. E o projeto está lá tramitando. Olha como a gente está linkado, né? Você vê, e eu tive aqui, não passando, quem sou eu passar à sua frente? Mas você é um pai maravilhoso, é um homem maravilhoso. Uma pergunta antes de eu fazer a primeira, que é minha pessoal. Vicentinho, vai se reeleger novamente? Bom, então como é que está as perspectivas? Eu vou responder aqui essa outra primeira, qual é a nobreza dessa relação com os pais, as mães, nesse Brasil. Ali você descobre a necessidade, primeiro, de políticas públicas para a comunidade. Porque as comunidades, se tem comunidade religiosa que acolhe as pessoas com generosidade, todas são, cada um cumpre o seu papel, não é? Em termos de religião. Comunidade evangélica, pastores seríssimos, pastoras seríssimas, tira a gente da droga, tira a gente da bebida, eu sei disso. Diferente daqueles que usam o nome de pastor para votar contra o povo no Congresso Nacional. Tem isso também. E que na verdade não atua, não atua como nada, nem pastor, nem nada. Como Cristo jamais. É como impostor, tá voltando ali, são os falsos profetas. Claro que lá tem uma Benedita da Silva, minha querida, né? Tem o pastor Henrique, meu querido, que são verdadeiros cristãos. E tem outros também. A Igreja Católica cumpre o seu papel histórico, né? Que a gente sabe que existe. Não vamos falar aqui das cruzadas, não, vamos falar do momento atual. E a religião de matriz africana, pessoal, vocês estão convidados a conhecer e acompanhar. Mas o que te encantou, a matriz africana? Porque a gente sabe que você é um homem visionário, mas o que te chamou a atenção? Não, o que me chamou a atenção, primeiro, eu comecei a sentir a dor deles. Como eu senti e sinto a dor, por exemplo, de um homossexual, de uma lésbica. Que é muito também. No doutorado que eu estou fazendo, o Adrianinho, meu companheiro, quero mandar um abraço para o Adriano, que trabalha comigo, mas está afastado por problema de saúde, vai ficar bom se Deus quiser. O Adrianinho me levava no meu doutorado para fazer cursos na Faculdade de Direito de São Francisco. Vários cursos eu fiz lá, a parte do crédito. E de manhã cedo chegava lá, em volta da Faculdade de São Francisco, muita gente no chão, no frio, muita gente ali abandonada. Eu via aquelas pessoas muito elegantes passando ali perto, nem olhavam. Mas quando viam um casal, seja de homens ou de mulheres, de mãos dadas, ficavam altamente incomodados. E aí a gente sabe de que gente que mata, gente que vai destruir. Então, eu senti essa dor, porque são seres humanos. Mesma coisa as matrizes africanas. O que é que dizem? Faz mal. Olha os macumbeiros, só coisa ruim, palavras preconceituosas. Quando eu chego lá, festa de Iemanjá, que coisa linda. Um abraço para minha querida Sandra Santos, que é presidente da UESP, que vai realizar agora lá na Praia Grande em dezembro, a grande festa de Iemanjá, com outras casas. Um acolhimento, um respeito. Lá eles não querem saber quem é quem. Não querem saber se é branco, se é negro, se é homossexual, se é rico, lésbica, se é pobre. Se é rico, se é pobre. A gente é acolhido. Né? E as generosidades. As pessoas são verdadeiras, os nossos pais e mães de santos são verdadeiros, como é que eu diria? Verdadeiros educadores sociais. No sentido literal da palavra. É verdade. Aconselha, ajuda, faz solidariedade. Acho que faz mais ainda esse papel. E eu quero aqui parabenizar. A gente fez um evento agora em Mauá, quer dizer, a prefeitura fez um evento. Pai Rick foi que coordenou o evento. Enquanto ele estava coordenando o evento, a casa dele estava sendo detonada. Nossa. E o Pai Rick fazendo. Mas sabe quem estava lá? Tinha evangélico. Falou um pastor sobre a tolerância, sobre o respeito. Olha aí. Um pastor muito respeitado. Estava lá o padre Edmar, católico, que sobe para falar, né? E que fala do respeito entre as religiões. É disso que nós queremos.
Mas só uma pergunta, por exemplo, em volta da casa desse pai não tem câmeras? Ninguém chegou a ver? Nós vamos recomendar isso para ele e para muita gente. Eu acho que talvez não tenha, viu? Vamos lá, vamos buscar essa informação. Eu tentei ir na casa dele. Eu acho que vai chegar nos eu tentei ir na casa dele. responsáveis. Tentei ir na casa dele, mas tá fechado, a gente não quis se incomodar e tem que estar aqui no programa, mas eu quero também discutir isso com ele. E com referência à minha possibilidade de candidatura, eu estou me preparando, querido Pai Rick, para a reeleição. Com muita disposição, né? Com propósitos, com histórico que todo mundo conhece, porque eu quero continuar cumprindo essa missão. Eu vou pedir muito a Deus para te dar muita saúde. Amém. E Amém, eu acredito muito no seu trabalho. Estou aqui aberto para somar com você. Muito obrigado. Inclusive, eu queria te fazer um convite, que eu conheço muitos pais de santo desse Brasil, e que eles não têm, às vezes, as mesmas chances que o pai Valdir teve, de fazer comunicação, de ter programas de rádio. Aliás, mas parabéns para Valdir, parabéns. de 30 anos no ar, na Vibe Mundial. Coisa linda. Já atendi muita gente toda semana. Por isso que a minha honra é maior ainda, você não é qualquer pessoa. Parabéns, viu? Muito obrigado, viu? Eu quero muito lhe agradecer e agradecer muito por essa entrevista exclusiva aqui no nosso programa. Desejar a você assim um final de ano muito abençoado e que todos nós tenhamos essa visão. A gente pode sim não continuar dividindo. A gente precisa agora aprender a se multiplicar, se unir. Isso. E acabar com essa... Mesmo com opiniões divergentes, da democracia divergência. Justamente. Né? Isso fortalece a democracia. Agora, uma coisa é discordar, outra coisa é um querer anular o outro. Quero lhe agradecer muito esse carinho a todos os nossos telespectadores desse Brasil, que o programa hoje foi essa riqueza nossa, que é a nossa riqueza, é o nosso país, Amém. É a nossa democracia, é a nossa fé e a nossa esperança. Somos brasileiros e vamos continuar lutando pelas nossas vidas. Amém, amém. Muito obrigado. Grande abraço, tudo de bom. E Coisa assim boa. se encerra o nosso programa de hoje. Obrigado, Pai Valdir. Obrigado, pessoal. Laroxo! Ebarabo, Mojuba, Ebagoxé, Exuaque Sambara, Mojuba, Emadeco, Eco Ibarabo, Agomojubara, Lebare Chulona.
bacoxé. Baraqueçã, baramojubá. Amade, coi, coi, barabô. Agomojo, baralé, barechulona.